Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Nessa sexta-feira, dia 17 de abril, nós iniciamos o nosso telejornal com os destaques para te dizer que hoje nós iremos falar sobre a questão dos respiradores, projeto que está sendo desenvolvido aqui pela Univates e que vai auxiliar nos leitos da UTI do Covid-19. A gente vai falar também sobre o decreto municipal e te dar detalhes sobre aqueles negócios que podem, aquelas empresas que podem abrir e a partir desse momento o que elas devem também fazer com relação à higienização para se manter abertas. Todos esses destaques e outras notícias a partir de agora. Nosso telejornal está iniciando. Iniciamos mais um Jornal da Univates ao vivo aqui pela TV Univates. Nós que seguimos, e reforçamos esse nosso compromisso de te levar informação sobre o Covid-19, os reflexos do coronavírus aqui no Vale do Taquari. A nossa equipe está trabalhando de maneira remota, mas de segunda a sexta a gente continua a partir das 6h30 da noite te levando o que é informação e justamente para que tu continue em casa, nesse distanciamento social, tu fique o máximo possível em casa, mas bem informado. É esse o nosso compromisso com você, telespectador. Aliás, a gente repercute sempre o Vale do Taquari. E é por isso que a nossa equipe, a partir do decreto municipal, que foi divulgado então pela Prefeitura aqui de Lajeado e que estabelece o que alguns negócios, empresas podem retornar às atividades com algumas flexibilizações, no entanto, sempre com aqueles cuidados de higienização e outros detalhes que as autoridades da saúde vêm pedindo para que os estabelecimentos, as pessoas tenham, é que a gente preparou uma arte. A nossa equipe de videografismo, capitaneada aí pelo Fernando Schmitz, preparou junto com a Larissa Santos, e aí tem os detalhes justamente a partir de agora para te ver especificamente do decreto municipal o que pode e como deve funcionar se nesse momento foi flexibilizado a utilização desse serviço específico. Dá uma olhada na arte que é extremamente ilustrativa e importante para esse momento. Novo decreto municipal de Lajeado, publicado ontem, traz novas regras para o comércio da cidade. Seguem não sendo permitidos eventos de qualquer tipo, casas de festas e afins, casas noturnas, teatros e cinemas, jogos e competições esportivas, escolas e cursos privados de qualquer tipo. Já restaurantes, padarias e lancherias estão permitidos desde que mantenham medidas de higiene, uso de máscara pelos atendentes e frequentadores, exceto na hora de comer, organização do espaço com redução de mesas e garantindo o distanciamento de 2 metros entre os clientes, encerramento das atividades às 10 horas da noite, teleentrega é permitida sem restrições de horário, limite de 50% da lotação prevista no PPCI e de pessoas sentadas. Serviços como academia de ginástica, clubes e afins também estão permitidos, com medidas de higiene, incluindo álcool gel na entrada e limpeza após o uso dos instrumentos e equipamentos, uso de máscara pelos atendentes, com no máximo uma pessoa a cada 20 metros quadrados e limite geral de 5 pessoas por vez, incluindo funcionários. Academias não podem dar aulas coletivas e clubes sociais não podem locar salões para eventos de qualquer tipo, nem realizar competições esportivas. Para o comércio de bens como lojas de roupas e calçados, é necessário manter medidas de higiene, incluindo álcool gel na entrada, uso de máscara por funcionários e clientes, não é permitido prova de roupas, com no máximo uma pessoa a cada 10 metros quadrados, organizar filas internas e externas, mantendo distância de pelo menos 1,5 metro entre pessoas. Lojas de conveniência podem funcionar de segunda
segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, sem consumo na loja e sem aglomerações. Shopping Center está permitido das 11 horas da manhã às 7 horas da noite, tendo mesmas regras do comércio em geral para as lojas e dos restaurantes em geral para a praça de alimentação. Tá certo. Depois desses detalhes do decreto municipal, que está sendo, nesse momento, foi publicado pelo Diário Oficial aqui do município e segue sendo estabelecido e que as pessoas precisam cumprir essas regras. A gente continua as informações dessa edição do Jornal da Univates para te trazer mais detalhes sobre essa repercussão do coronavírus aqui no nosso Vale do Taquari. Aliás, eu vou acionar a Larissa Santos porque ela tem detalhes sobre aquelas pessoas que estão confirmadas, as suspeitas e também as curadas do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. É isso mesmo? Diga lá, Larissa, boa noite. Boa noite, Marcos. Já passa de 800 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, entre eles 24 óbitos. No Vale do Taquari foram contabilizados 41 desses casos. São 19 em Lajeado, 5 em Taquari, 4 em Itabaí e em Estrela, 2 em Antagorda, Cruzeiro do Sul e Encantado, 1 em Bom Retiro do Sul, Teutônia e Arroio do Meio. Essas informações são divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas prefeituras municipais. Os casos de Antagorda, 1 de Estrela e Cruzeiro do Sul e também 8 de Lajeado já são enquadrados como curados. Ainda em Lajeado são investigados 3 casos pelo LACEN. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Larissa. Aliás, eu tô sempre com o celular na mão, porque eu fico acompanhando a nossa transmissão também pelo Facebook, que é uma das maneiras que tu tem de nos assistir através do canal 15 da NET Lajeado, ou em diversas cidades do Vale do Taquari pela Brasrede em HD, ou então pelo facebook.com/TV Univates, que é a tua forma de interação com a nossa emissora. Aliás, eu fico assistindo o Facebook e, ao mesmo tempo, vendo as informações que a nossa equipe, que está trabalhando de maneira remota, vai nos informando, nos abastecendo. Como a gente está ao vivo, eu tenho essa possibilidade agora de atualizar ainda mais esses detalhes que a Larissa Santos acabou de trazer. Eu vou te trazer, então, esses dados aqui sobre esse boletim de quadros. O Vale do Taquari possui hoje 46 casos confirmados de coronavírus e destes, 18 estão curados. 46 confirmados, 18 estão recuperados, ok? Estão curados. 4 novos casos confirmados são de Lajeado, são 2 homens e 2 mulheres. Mussum teve o primeiro caso confirmado no município. Os 6 novos casos que se enquadram como curados também são de Lajeado, são 4 mulheres e 2 homens. Eu vou discriminar aqui muito rápido, mas para que vocês tenham a percepção dos números. Casos confirmados são 23 em Lajeado, 5 em Taquari, 4 em Itabaí, 3 em Estrela, 2 em Antagorda, 2 em Cruzeiro do Sul e também 2 em Encantado, 1 em Bom Retiro do Sul, Teutônia, 1 também em Arroio do Meio e 1 agora em Mussum. Casos recuperados no Vale são 14 em Lajeado, 2 em Antagorda, 1 em Estrela e 1 em Cruzeiro do Sul. Esses são os dados atuais, de momento, que a gente tem divulgados pela Prefeitura Municipal de Lajeado, também pela Secretaria do Estado de Saúde. Qualquer coisa, ao longo dessa edição do nosso telejornal, a gente recapitula esses números e te traz todos os detalhes atualizados, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, porque quando a gente retornar é para te trazer mais detalhes justamente sobre o projeto que tem a Univates de construção dos respiradores que vão auxiliar a UTI do Covid-19. Esse e outros assuntos depois do intervalo, não sai daí. Bom, e agora a notícia que a gente vai trazer é muito bacana. A gente começou a falar sobre isso ontem, na edição aqui do Jornal da Univates, a questão dos respiradores que a Univates começa a desenvolver para estar auxiliando nesse processo de recuperação das pessoas que estejam internadas na UTI, especificamente se enquadrando no caso de Covid-19. E hoje a gente foi atrás, então, de 2 professores para compreender esse projeto, toda essa proposta, essa ideia e como é que isso está funcionando. Quem foi atrás dessas informações foi a Bianca, e ela foi conversar com a professora Silmone Stilpe e também com o professor Haroldo, se eu não me engano. Mas quem vai trazer todos os detalhes e explicar esse projeto, que é mais uma ação muito bacana aqui da instituição em prol da comunidade do Vale do Taquari, é a Bianca Malman. Boa noite, Bianca.
Olá, boa noite, Marcos. Isso mesmo, a Univates está desenvolvendo respiradores para o enfrentamento da Covid-19. Mais uma ação, um projeto muito bacana da instituição. Por isso, nós conversamos com a diretora de Inovação e Sustentabilidade da Univates. Simone, como que começou a ideia de fazer esse projeto e por quem que ele é organizado, quem que faz parte dele? Este surgiu a partir de um grupo de professores dos nossos cursos técnicos que se uniram para prototipar um respirador que possa ser utilizado neste momento de pandemia. Além disso, empresas da região também começam a se mobilizar, em especial a Embala Brasil. E por intermédio da Secretaria de Saúde do município de Lajeado, então o grupo da empresa e o grupo dos nossos professores se une para que possamos chegar de forma mais rápida a este protótipo de um respirador. E para saber mais sobre o respirador em si, nós conversamos com o engenheiro e gestor do projeto. Haroldo, o que é esse projeto e qual que é o objetivo dele? Bem, então os respiradores ou ventiladores pulmonares, eles são desenvolvidos para fornecer ventilação artificial ao paciente, né? O objetivo é fornecer essa ventilação pulmonar, né, para pessoas que estejam debilitadas por motivo de doenças, né? Por exemplo, como o coronavírus, né? Certo. Em qual fase de construção do respirador está a equipe neste momento? A parte que a gente está agora, a etapa que a gente está de produção, ela está na placa eletrônica, né, no desenvolvimento de componentes, né, de controle, né? Então ele vai ser um equipamento com controle microprocessado, né? Então ele vai poder ser programado conforme a necessidade e adequações que a gente vai ter que passar nas normas, né? Ou seja, o protótipo ainda está sendo desenvolvido. Existe algum prazo ou expectativa de data para ele ser finalizado, Haroldo? A nossa expectativa de entrega do primeiro protótipo para testes é em torno de 20 dias, tá? Então, claro que a gente vai depender de alguns fornecedores, que a gente fez algumas encomendas, né? Então, de alguns sensores, principalmente de São Paulo, né? Que atualmente está parado. E Simone, depois então do protótipo finalizado, quais que são os próximos passos para poder colocar ele no mercado? E após esta etapa inicial de prototipagem e posterior validação junto aos órgãos de vigilância sanitária, este respirador ele será fabricado, ele será produzido por empresas parceiras do nosso parque tecnológico, do Tecnovates, para que então possam chegar às unidades de saúde da nossa região. Perfeito. Então essa é mais uma ação da Univates na área da saúde, envolvendo tecnologia e inovação nessa luta contra o coronavírus. Como vocês percebem a importância de mais esse projeto que está sendo realizado, que é então o desenvolvimento de respiradores? Eu acho que cabe aqui salientar que a Univates vem unindo diferentes esforços para juntos enfrentarmos esta pandemia, seja na produção de EPIs, seja na realização de análises para a detecção da presença ou não do coronavírus na nossa população e agora com este projeto que visa a produzir equipamentos para a área da saúde. Como a gente pôde acompanhar, grande parte dos problemas que ocorreram em outros países foi na falta de equipamentos médicos e de proteção individual, né? Então, dá para ver que uma parte da solução desse problema está na antecipação, né? Na produção desses equipamentos. Então, eu acho que esse tipo de ação ela é muito válida para barrar a disseminação do vírus, né? Aí que legal, projeto muito bacana da instituição em prol do Vale do Taquari. Aliás, a gente estava conversando hoje de manhã na nossa reunião de pauta, aquele momento que a equipe de reportagem fica discutindo o que vai levar de informação através do telejornal, e hoje a gente conversava justamente sobre essa questão também da respiração. Ela é tão importante nesse momento, né? A gente está vendo uma pandemia de coronavírus, e aí a gente resolveu conversar, na verdade, pedir a opinião de um profissional da fisioterapia. E a gente vai conversar agora, então, com a Alessandra Kerfo.
Kerkhoff, é isso. Alessandra Kerkhoff, ela que é professora aqui da Univates, do curso de Fisioterapia, porque a gente quis saber dela, e gostaria que ela explicasse para todo mundo de casa agora, justamente detalhes que pudessem ser benéficos para o corpo, de exercícios para a tua respiração. Existe alguma possibilidade de nós estarmos nos reforçando com relação ao sistema respiratório para enfrentarmos um período de pandemia? Quem responde isso é a professora Alessandra. Boa noite. Os exercícios respiratórios, eles são indicados para melhorar o padrão de respiração e também para auxiliar nos momentos e em crises de ansiedade. Os exercícios que eu indico são os exercícios diafragmáticos e os exercícios de inspiração fracionada. Os exercícios diafragmáticos, eles podem ser realizados posicionando as duas mãos sobre o abdômen, realizando uma inspiração lenta e uma expiração prolongada. Ao realizar a inspiração, o abdômen deve ser projetado para fora, empurrando as duas mãos para frente. E ao realizar a expiração, o abdômen retorna à posição normal, da seguinte maneira. A inspiração ela pode ter a duração de 3 a 4 segundos e a expiração em torno de 5 a 6 segundos. Os exercícios de inspiração fracionada, eles vão ser realizados em 3 tempos, ou seja, em 3 frações no momento da inspiração. A postura realizada vai ser a mesma que no exercício diafragmático, ou seja, colocar as duas mãos sobre o abdômen. Ao realizar a inspiração, o abdômen vai para frente e para fora, e ao realizar a expiração, o abdômen retorna à posição normal. Na inspiração, puxa-se o ar em 3 tempos ou em 3 frações, e na expiração, solta o ar de forma lenta e prolongada, da seguinte maneira. Cada um dos exercícios poderá ser realizado de 4 a 5 repetições, sempre realizando uma pausa entre uma repetição e outra. Essa pausa ela pode ser de 10 a 15 segundos. Te agradece a professora do curso de Fisioterapia, Alessandra Kerkhoff, por essas dicas, né, de respiração. Aliás, a nossa vida ela mudou radicalmente em alguns momentos, né? Hoje a gente fala de exercícios e que bacana que em alguns pontos ela mudou, mas mudou para melhor. Hoje a gente está se importando e está vendo a necessidade de buscar exercícios para respiração, para melhorarmos o nosso corpo, o nosso dia a dia, a nossa vida de uma maneira geral. De certa forma, a gente pode tirar algumas lições desse período de pandemia e que a gente vive um distanciamento social e que, enfim, a própria professora Alessandra, né, comentou que esses exercícios ajudam também na questão da ansiedade, que é algo que a gente vem batendo nessa tecla aqui nas edições do Jornal da Univates, algo que a gente tem que aprender a controlar, principalmente nesse período que é tão importante, né, que a gente tem outras necessidades e está tendo uma outra vida, talvez muito diferente daquela que a gente tinha nos dias até a gente ser, enfim, a gente se viver no meio de uma pandemia como essa. Aliás, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, a gente começa a pegar também bons exemplos. A gente mostrou aqui, se eu não me engano, fazem acho que umas 2 ou 3 semanas no Jornal da Univates, através da nossa equipe de reportagem, uma outra ação da instituição que falava da questão da costura de jalecos, aquele conhecido tapa-pó, que seria destinado para os hospitais. Bom, a gente foi atrás, a mais a fundo ainda dessa história, e vai conversar agora com a coordenadora do curso de moda aqui da instituição, professora Josi da Costa, e ela que vai dar mais detalhes sobre essa ação, que aliás é muito bacana e é mais uma que a Univates está fazendo em prol da comunidade do Vale Taquari. Boa noite, Josi. A ideia da confecção desses jalecos e aventais descartáveis pelo curso de Design de Moda da Univates começou após a informação de que havia dificuldade para a aquisição desse material. Profissionais da saúde contataram a Univates, lembrando justamente do nosso laboratório de moda. No primeiro momento, nosso medo e a nossa angústia era de que forma estar trabalhando isso para evitar que essas estudantes elas se dirigissem até a Univates e evitar qualquer tipo de aglomeração que pudesse acontecer no laboratório.
Então, conversando com as alunas, com essa proximidade que temos entre professor e aluno, várias delas toparam, gostaram da ideia e se colocaram à disposição para usar o seu tempo, para trazer para perto suas famílias, para buscar outros voluntários para a confecção desses materiais. Então, na última segunda-feira, segunda e terça-feira, foram entregues 7.000 metros de TNT para essas estudantes e diplomadas espalhadas pelas mais diversas cidades do Vale do Taquari. Fizemos a primeira entrega na quinta-feira de 780 jalecos e até o fim desse processo queremos entregar pelo menos 1.300 unidades. A ideia é que a gente possa fazer ainda mais e se cada um doar um pouquinho do seu tempo, a gente pode estar fazendo a diferença para esses profissionais que estão doando a vida para nós. Fica o nosso agradecimento a esse grupo de alunas e diplomadas tão especiais que se dedicou e se engajou nesse projeto tão lindo e nessa causa tão nobre. E parabéns pela iniciativa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, porque quando a gente continuar a nossa edição ao vivo aqui do Jornal da Univates, a gente traz detalhes sobre a questão do registro, que pode ser feito online e cada vez mais isso vem sendo procurado através da Polícia Civil. A gente vai falar com o delegado Reis e também tem detalhes sobre outros assuntos que vão ao encontro da questão do Covid-19, que é a nossa forma de te manter informado. Estou ficando em casa nesse momento de distanciamento social. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Univates. Já retornamos e eu vou acionar imediatamente a repórter Larissa Santos, porque ela tem detalhes justamente sobre as ligações que vêm acontecendo através do Ministério da Saúde para as pessoas. É uma verificação justamente do estado de saúde dessas pessoas. Mas quem traz os detalhes é a repórter Larissa Santos. Diga lá, Larissa. Se você receber uma ligação do número 136, pode atender e ficar tranquilo. População brasileira receberá ligações automáticas do Ministério da Saúde para que seja feito um atendimento. Com isso, será encontrado novos possíveis casos de coronavírus e fazer também um monitoramento à distância das pessoas que estão em isolamento domiciliar. Serão feitas perguntas em relação aos sinais e sintomas da doença. Caso uma pessoa apresente piora nos sintomas, será orientado por profissionais da saúde a procurar atendimento em hospitais ou em posto de saúde. Lembrando que o número é 136. Então, caso você receba uma ligação de um outro número alegando ser do Ministério da Saúde, não forneça nenhuma informação, porque é um golpe. Voltamos com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Aliás, agora a gente vai acionar a Polícia Civil, o delegado José Reis, ele que tem detalhes sobre a questão do momento que se vive da pandemia. Existe a possibilidade de aumento dos registros dos BOs, boletins de ocorrência, serem feitos de maneira online para não haver esse contato na própria Delegacia Civil. E a gente vai abrir essa conexão então com o delegado Reis a partir desse momento para ele explicar um pouco mais desses registros online. Boa noite, delegado. Eu diria que as delegacias na região, na 19ª região policial, estão funcionando parcialmente. Ou seja, estamos atendendo somente casos graves, aqueles casos de roubo, flagrantes e outros acidentes de veículos com morte. Isso a gente está atendendo, inclusive fazendo o local do crime. Mas os crimes de menor potencial ofensivo, esses estão sendo registrados via delegacia online, a qual a gente aconselha que o façam. Em razão desta pandemia de coronavírus aí, a gente está restringindo um pouco o atendimento e o contato pessoal, exatamente para evitar que as pessoas se contaminem ou contaminem os agentes policiais, porque se começarem a contaminar os agentes, daqui a pouco vão ficar sem ninguém para atender. Então, realmente está sendo bastante complicado essa situação e a gente está fazendo o possível para não deixar de atender ninguém. Apenas restringimos os atendimentos a casos graves nas delegacias e aconselhamos que as pessoas usem a delegacia online, que pode ser usada pelo site da Polícia Civil ou acessando diretamente delegacia online tudo junto .rs.gov.br. Esse é o endereço onde pode ser registradas as ocorrências.
Qualquer registro pode ser feito na delegacia online. Até pouco tempo atrás, antes da pandemia, era restrito. Hoje já não é mais restrito. Qualquer delito pode ser registrado, salvo homicídios. Esse crime mais grave, feminicídio, tentativa de homicídio, isso não. Mas roubo, furto, estelionato, ameaça, qualquer crime contra a honra pode ser registrado na delegacia online. Registro de lesões corporais de natureza leve, isso tudo pode ser registrado na delegacia online. Tudo para evitar aglomerações dentro das delegacias e, com isso, evitar a contaminação precoce de pessoas, para que não se torne cada vez mais grave esta pandemia de gripe, de vírus aí. E a gente tem percebido uma certa diminuição em alguns crimes aqui na região. Crime de roubo, por exemplo, diminuiu consideravelmente. Aumentou um pouquinho os furtos, mas foi em pequena quantidade. E no geral, assim, tem diminuído os crimes. Eu não sei se é em razão desta pandemia que os criminosos estão também se cuidando, eu acredito que deva ser, mas houve uma diminuição dos crimes em razão da pandemia no geral aqui na região, e espero que isso continue. E a gente está atuando fortemente também, não estamos deixando de atender nenhuma ocorrência, todas estão sendo atendidas na medida do possível, com certas restrições, e se precavendo, usando equipamentos de proteção individual, tudo isso os policiais estão usando. Mas estamos atendendo sim e continuaremos atendendo e combatendo a criminalidade da mesma forma. A gente agradece o relato do delegado José Reis, da Polícia Civil, sobre a questão então dos registros que podem ser feitos de maneira online. E eu já vou acionar agora a Bianca Malman, ela que tem mais detalhes sobre a questão dos diplomados do curso de arquitetura aqui da Univates, que estão trabalhando de maneira voluntária, fazendo um mapeamento daquelas regiões que são mais vulneráveis da cidade nesse momento, que são mais frágeis. E é justamente a Bianca que vai trazer esses detalhes desses voluntários. Diga lá, Bianca. Exato, Marcos. Diplomados do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates participam de uma ação voluntária que visa mapear pontos vulneráveis nas cidades. O objetivo dessa ação é dar visibilidade às sociedades, a grupos da comunidade que estejam em situação de risco durante essa pandemia do Covid-19. Bom, como que funciona esta ação? Arquitetos de todo o estado estão coletando informações através de questionários online. São 2 questionários. Um destinado àquelas pessoas que precisam de algum auxílio neste momento e o outro destinado àquelas pessoas que querem auxiliar de alguma maneira, o outro, que querem ser voluntárias em alguma ação. E o objetivo é justamente mapear esse cenário e ver se no mesmo local onde tem alguém precisando de ajuda, se também existe alguém oferecendo ajuda, oferecendo algum auxílio e assim conectar, aproximar essas pessoas. Então, neste grupo, 3 diplomados da Univates estão participando para conseguir essas informações e fazer essa boa ação de ajuda ao próximo. Marcos, voltamos contigo. E obrigado, Bianca, ela que chegou com esses detalhes sobre os diplomados do curso de arquitetura. A gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a gente ainda tem mais conteúdo, inclusive um relato do Ramon, ele que está vivendo na Espanha, é isso? Está vendo na Espanha, e daqui a pouco ele traz mais detalhes justamente sobre essa vida, esse momento de pandemia fora do Brasil, fora do Vale do Taquari. Em detalhes, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos para o quarto e último bloco do Jornal da Univates. A gente continua a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari, para abrir agora aquela conexão para fora do nosso vale. A gente vai bater um papo com o Ramon Locatelli, ele que está vivendo na Espanha nesse momento de pandemia, e a gente vai ouvir do depoimento dele qual a situação de alguém que é daqui do Vale e nesse momento está fora aqui da nossa região e está vivendo justamente na Europa, na Espanha, um dos principais países atingidos pelo Covid-19. Boa noite, Ramon. Olá, eu sou o Ramon, sou estudante de comércio exterior e estou cursando um semestre de intercâmbio aqui na Universidade de Santiago de Compostela, em Santiago de Compostela, na Espanha.
Santiago de Compostela fica localizado no norte da Espanha, na província da Galícia, que é uma das comunidades autônomas aqui da Espanha. E em relação ao coronavírus, o governo ele decretou o estado de alarma, ou seja, a quarentena, aqui em todo o país, desde o dia 16 de março, onde a partir desse dia tudo foi fechado, as aulas foram suspensas e desde então o comércio, o que está funcionando só são os mercados e as farmácias. E nesse decreto as pessoas elas são obrigadas a ficarem em casa, elas não podem sair na rua e a polícia ela está controlando isso rigorosamente. Até também o exército está nas ruas aqui em Santiago e em várias cidades da Espanha. E as pessoas que forem pegas caminhando na rua sem uma justificativa, elas são multadas, é uma multa de 1.500 euros. E a rotina aqui ela mudou bastante, as ruas estão vazias, é até estranho ver a cidade assim, porque a cidade aqui é muito movimentada e de um mês para cá tudo mudou assim completamente. A Espanha ela é o segundo país mais afetado pelo coronavírus, com 188 mil diagnosticados e aproximadamente 19.500 mortos. Aqui na província da Galícia, que é uma comunidade autônoma, os casos de pessoas confirmadas não são tão altos se for comparado a Madrid, a Catalunha, a outras comunidades autônomas, mas todos estão seguindo as orientações conforme o governo passou. Algo muito bonito que eu acho aqui é que todo dia às 8 horas da noite todas as pessoas elas vão até as suas janelas e fazem 1 ou 2 minutos de aplauso em homenagem aos profissionais de saúde que estão no combate aí diariamente ao coronavírus. E também a situação é complicada, mas nos últimos dias aqui na Espanha estamos tendo notícias positivas, que o número de pessoas curadas está sendo maior do que o de pessoas infectadas, por mais alto que seja ainda de pessoas infectadas, mas as notícias elas estão sendo mais positivas e é torcer para que isso acabe o mais rápido possível e que a gente possa voltar à rotina normal, eu não digo, mas pelo menos a poder sair na rua, ver pessoas, porque todo mundo está assustado e isso é normal em tempos de pandemia e creio que aqui o governo, os agentes de saúde, eles estão tomando as medidas necessárias para que isso termine o mais breve possível. Te agradece aí o depoimento, o relato do Ramon Locatelli, ele que está vivendo na Espanha nesse momento de pandemia. E como último conteúdo dessa edição do Jornal da Univates, eu vou dar boa noite para o médico ortopedista Leandro Mota, ele que é da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo, e traz detalhes justamente sobre as dificuldades, os obstáculos, esse momento, o que a gente pode fazer justamente para estar cuidando das nossas articulações do corpo. É isso mesmo? Diga lá, boa noite, doutor Leandro. Eu sou o Dr. Leonardo Quadros da Mota, sou médico, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. E venho aqui conversar um pouco sobre a nossa pandemia, Covid-19 e isolamento. Somos obrigados a ficar isolados em casa. E o que fazer em termos da saúde dos seus pés? Né? Uma atenção especial para pessoas do grupo de risco, né? Que são pessoas acima de 60 anos, pessoas obesas, cardiopatas, hipertensos, enfim, exercício e atividades para esse grupo. Como fazer? Normalmente em consultório, eu oriento de 2 a 3 vezes por semana praticá-los.
Em épocas de isolamento, eu acho interessante 1 horinha de manhã e 1 horinha no turno da tarde ou turno da noite. Isso é 2 horas por dia, né? Importante salientar que o nosso pé é composto por 28 ossos, 34 articulações e mais de 200 ligamentos, com um grupo muscular imenso chegando da perna e os músculos próprios do pé, né? Seriam, então, 3 exercícios básicos específicos para o pé. O primeiro seria, então, na posição de pé, você elevaria o dedão e os dedos menores, né, na posição de pé, abrindo e fechando esses dedos. 30 segundos, 3 séries de 30 segundos. O segundo exercício para o pé, ainda na posição de pé, você vai arrastar os seus dedos em direção ao seu corpo, certo? 30 segundos, 40 segundos também, 3 séries. O terceiro exercício é quase que uma brincadeira. Você vai jogar uma toalha em direção ao chão e tentar agarrá-la com o pé esquerdo, tentar agarrá-la com o pé direito. E essa brincadeira você vai fazendo, né, durante 5 minutos, certo? Caminhar em torno de 10 a 15 minutos com os pés bem soltos, pés descalços, enfim, somente com uma meia, né? Pode ser no tapete ou no piso, né? 15 minutinhos com os pés bem lisos para fortalecer essa musculatura, né? Um exercício específico para panturrilha, né, seria o elevar na ponta dos pés, você na posição de pé, elevar, faz um vai e vem, né? Em torno de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, né? Repita essa série 3 vezes também, né? Um importante exercício que eu considero para equilíbrio, abrir os 2 braços, erga uma perna e tente se equilibrar 1 minuto com a perna direita, 1 minuto com a perna esquerda, durante, faz umas 5 séries, né? Após isso, eu gosto de uma parte aeróbica, um polichinelo durante uns 10 minutos, faça 1 minuto, descanse 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Quem tiver destreza, uma puladinha de corda, pular cordas faz muito bem, né, certo? E não esqueça os exercícios abdominais, importante para fortalecer o nosso diafragma, que vai ser muito necessário para a manutenção da saúde do pulmão, certo? Valeu as dicas. Tá certo, a gente agradece as dicas e os detalhes do Dr. Leandro Mota, ele que é ortopedista. A gente encerra essa edição do Jornal da Univate desejando um excelente final de semana e reforçando, né, que tu fique em casa o máximo possível. Se puder, fique em casa. A gente retorna na segunda-feira, às 6h30 da noite, com mais informações, mais detalhes, com a nossa equipe de telejornalismo trabalhando também de maneira remota, tá certo? Um abraço, até segunda, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.